Leitura de Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 52. E o Salmo de número 52 nos diz assim: Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal, como uma navalha afiada traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Selá. Esse Selá significa pausa. O livro de Salmos, ele é um livro de louvores. Quando você pega o livro de Salmos no hebraico, que é o original, o texto original que ele foi escrito, o título de Salmos na Bíblia hebraica é Tehillim. Se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. Então eles cantam os salmos ou eles recitam nas sinagogas como uma forma de meditação na palavra de Deus. Sempre que tem um selá, significa que aqui tem uma pausa na música ou que é para você dar uma pausa e meditar no que você acabou de ler. A meditação que nós concluímos na leitura dos versículos 1, 2 e 3 é que esse Salmo 52 fala que existe uma pessoa que é poderosa e uma pessoa que usa a língua para o mal. Uma pessoa que tem poder, mas que ama praticar o mal. Essa pessoa aqui, que o Salmo 52 está se referindo, que é esse homem mau, é o Doeg. Quem é o Doeg? No texto de 2 Samuel, no capítulo 21, você lê a história do rei Davi. Ele estava sendo perseguido pelo rei Saul. Você conhece a história de Davi. Você sabe que ele foi ungido para ser o sucessor do rei Saul pelo profeta Samuel. Então o rei Saul começou a perseguir Davi, porque ele sabia que Davi iria sucedê-lo no trono. E ele tentou matar Davi por várias vezes. Numa das tentativas de Saul matar Davi, Davi se escondeu e ele foi até uma cidade chamada Nobe. E nessa cidade ele recebeu ajuda do sacerdote Aimeleque. E o Aimeleque deu comida para Davi e entregou para Davi a espada que era do Golias. A espada que era do Golias tinha sido guardada com os sacerdotes. E esse Doeg, ele era o chefe dos pastores do rei Saul. Então, ele era o chefe de todos os pastores que cuidavam dos rebanhos do rei Saul. Ele era um homem importante, ele era o chefe de todos os pastores e ele tinha um cargo de confiança no reinado. Ele era o chefe de todos os pastores do rei Saul. E ele estava lá em Nobe, quando ele viu que o Aimeleque deu comida para Davi e deu a espada de Golias, e ainda Davi pediu conselhos para o Aimeleque, e o Aimeleque orientou Davi. E o que foi que o Doeg fez? O Doeg foi até o rei Saul e falou: Eu estive em Nobe e eu vi quando Davi passou lá no sacerdote Aimeleque, e o sacerdote deu comida para ele, consultou a Deus por ele e ainda deu a espada de Golias para ele. Por causa dessa fala do Doeg, o rei Saul mandou matar os sacerdotes. Eu vou fazer um corte aqui e nós vamos ler o texto de 2 Samuel,
capítulo 22, vamos ler os versículos 18 e 19 para entendermos essa história. Fazendo um corte e corrigindo, né? Eu falei 2 Samuel, mas na verdade é 1 Samuel. Então aqui em 1 Samuel, no capítulo 22, nós vemos aqui nos versículos 18 e 19. Se você ler esse capítulo inteiro, você vai ver a história do Aimeleque contando tudo. Nós vamos ler só os versículos os 18 e 19. Olha aqui. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomita, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Quem que vestia éfode de linho? Eram os sacerdotes. Então, se você ler aqui os versículos anteriores, o rei Saul, quando o Doeg conta para o rei Saul que o Aimeleque tinha dado comida para Davi e tinha dado a espada do Golias, o rei Saul manda os soldados dele matarem todos os sacerdotes. Só que os soldados, por temerem a Deus, não obedecem a ordem. E aí nessa hora, nós lemos esse versículo 18. Então disse o rei a Doeg: Vira-te tu e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg. Só que Doeg, ele era edomita. Ele não era israelita. Então ele não teve problema nenhum. Ele virou e arremeteu contra os sacerdotes. E matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Ele matou os 85 sacerdotes. E aí ele foi além ainda. Versículo 19. Também a Nob. Nob era a cidade dos sacerdotes. Também a Nob, a cidade desses sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de peito, e até os bois, jumentos e ovelhas, ele passou a fio de espada. Ele matou todo mundo que morava nessa cidade de Nob. Só que, vamos ler o versículo 20, porém escapou um dos filhos de Aimeleque, que era filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu atrás de Davi. E aí o Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. E aí o versículo 22, então o Davi disse para o Abiatar: Bem sabia eu, naquele dia, que estando ali Doeg, o edomita, ele não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. No capítulo 21 de 1 Samuel, conta o momento em que Davi chegou em Nob, foi até o templo onde estava Aimeleque, ele recebeu comida. O Doeg estava lá, observando tudo o que aconteceu. E aqui no capítulo 22, se você ler os versículos anteriores, mostra o Doeg contando para o rei Saul, e aí o rei Saul mandando matar os sacerdotes. Os soldados não matam, e o próprio Doeg mata todos eles e depois mata todo mundo da cidade de Nob. Agora, voltando para o Salmo 52, nós podemos entender o que Davi estava falando aqui. Davi ele escreve esse salmo para tratar dessa situação. Então, vamos ler aqui mais uma vez os versículos 1, 2 e 3. Por que te glorias na malícia? Ou seja, por que você sente alegria na maldade? Ó homem poderoso. Ele chama o Doeg de homem poderoso porque ele era o chefe dos pastores do rei Saul. Pois a bondade de Deus permanece continuamente. Então Davi fala assim: você pode ser mau, mas a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua, versículo 2, a tua língua intenta o mal. Ele foi lá, denunciou a Aimeleque, os sacerdotes, né, como uma navalha afiada, traçando enganos. Então ele foi lá, quando ele falou com Saul, ele falou de um jeito que o rei Saul ficou com raiva dos sacerdotes.
Aí o versículo 3: Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Selá. Então, pausa, ou seja, pense um pouco. Você já se deparou com pessoas assim na sua vida? Aparecem pessoas assim que são falsas, mentirosas, enganadoras, que falam a mentira a seu respeito? Versículo 4: Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Agora o versículo 5: Também Deus te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e desarraigar-te-á da terra dos viventes. Selá. Nós colocamos esse versículo em verde porque aqui é o momento em que Davi coloca sua confiança totalmente em Deus. Ele diz, ele mostra a sua esperança de que ocorrerá justiça, de que Deus fará justiça contra o homem que faz o mal. Contra, no caso aqui, o Doeg. Deus te destruirá para sempre. Ele vai arrebatar e arrancar você da tua habitação. E ele vai tirar a raiz, desarraigar-te-á, vai arrancar você com a raiz e tudo da terra dos viventes. Aí o selá aqui, essa pausa, é para tenha certeza que se alguém faz o mal, Deus vai fazer justiça. Aí o versículo 6: E os justos o verão, e temerão, e se rirão dele, dizendo: Eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Então ele está dizendo aqui: os justos vão ver e vão apontar o dedo para a sepultura dele e vão dizer: está aqui o homem que não confiou em Deus. Aí o versículo 8 diz: Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Versículo 9: Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Nós colocamos o versículo 8 em verde também, porque aqui tem uma outra ideia principal. Davi, ele diz: Eu sou, existe o homem mau, esse que pratica maldade. Ele vai descer à sepultura. Ele não vai continuar vivo. Ele vai receber o castigo por causa do que ele fez. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Eu confio na misericórdia de Deus para sempre. Eu confio que Deus é aquele que me guarda apesar dos meus pecados. Misericórdia é uma palavra que vem de duas palavras, miséria e cordes. Cordes significa coração. Então, misericórdia, a ideia é que Deus, ele sabe das nossas misérias, mas ele nos recebe com o coração. Então, eu confio na misericórdia de Deus. Eu confio que apesar de eu ser um pecador, de eu ser miserável, Deus me recebe com o coração. Ele me protege. Eu confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Mas ele diz aqui, eternamente significa eu sei que para sempre eu vou estar com ele. Davi, ele mantinha a sua relação com Deus. Então ele fala, estou com Deus na terra e depois que eu morrer, eu sei que eu vou estar com ele para sempre. E na primeira parte do versículo 8 ele fala, mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Se você pegar uma oliveira, que de onde sai o azeite, as oliveiras, elas são plantas que têm bastante resistência. São plantas que resistem bem ao tempo. Então ele está dizendo assim: eu vou permanecer, eu vou continuar na casa de Deus. Quando ele fala da oliveira verde,
Quando a oliveira verde é prensada, você tira o azeite. Então ele está dizendo assim, mesmo que eu seja, passe por lutas, quando eu passar pelas lutas, eu vou ter o Espírito Santo, porque o azeite, ele representa o Espírito Santo. Então o versículo 8, quando ele fala assim, mas eu sou, mas é em contraposição. Se de um lado o Doeg é o homem mau, que vai ser desarraigado, vai ser arrancado da terra, eu não vai acontecer isso comigo, mas vai acontecer o contrário. Eu sou como oliveira verde na casa de Deus. Eu vou continuar sempre firme, da mesma forma como uma oliveira tem firmeza, eu também vou ser firme, e da mesma forma como a oliveira, quando é prensada, sai o azeite, eu, quando passar pelas provações, vou receber o Espírito de Deus e vou estar na casa de Deus. E eu confio na misericórdia de Deus. Eu confio que, mesmo com as minhas misérias, os meus pecados, Deus me recebe com o coração dele. Ele tem misericórdia. E eu confio na misericórdia de Deus para sempre eternamente. E ele termina: para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste. Ele fala assim: eu tenho certeza que o Senhor já fez isso. A justiça em relação ao homem mau, ao Doeg, já está garantida. O Senhor já fez a justiça. E eu esperarei no teu nome, porque é bom diante de teus santos. Eu vou esperar, a minha confiança vai estar sempre em Deus, porque Deus é bom diante dos seus santos. Então esse é o Salmo 52. Ele é um salmo que mostra o homem mau e o homem que é justo. E mostra que o homem que é mau, ele recebe o castigo de Deus. Deus, ele realiza o seu julgamento. E o homem que é bom, Deus preserva na casa dele e enche com o azeite, com o Espírito Santo, e recebe aquele que é justo com misericórdia e traz vida eterna e o bem para aqueles que confiam nele. E agora um convite para você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. A Bíblia fala que quem perdoa os nossos pecados é Jesus, porque ele morreu na cruz por nós. E aqui na tela você tem a oração de confissão, que é a oração que quando você faz com o seu coração aberto, crendo em Jesus, quando você faz essa oração, você recebe o perdão dos seus pecados, você recebe o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus morando em você, e você tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida. Então, você passa a ser filho de Deus, você passa a ser filha de Deus. Se você nunca fez essa oração, ou se você está afastado e agora você ouviu essa mensagem do quanto Deus é bom, que Ele guarda a nossa vida, faça essa oração comigo. Ligue o seu pensamento com Deus agora e ore comigo. Diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu, e escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que só Jesus merece todo louvor. Participe dos cultos, medite na Bíblia e faça suas orações sempre em nome de Jesus. E se você quiser ler os outros salmos que já foram lidos, aqui no canal você tem na seção das playlists uma playlist chamada Leitura de Salmos Edição 2026. Lá você encontra todos os salmos que já foram lidos e você está convidado, está convidada a participar da leitura de todos os salmos. Nós vamos lendo
cada dia um salmo e entendendo o que cada salmo está dizendo para nós. O salmo de hoje, o 52, mostra claramente que aquele que pratica o mal, ele recebe o julgamento de Deus, e aquele que permanece com Deus vai ser preservado na sua casa, receberá misericórdia e receberá a presença do Espírito Santo. A figura da oliveira verde na casa de Deus fala sobre perseverança, firmeza, permanência, que vai ter segurança dentro da casa do Senhor e vai ter o azeite, vai receber o Espírito Santo sobre a sua vida, que liga você a Deus. Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você lembrou de alguém que precisa ouvir essa mensagem, porque de repente está sendo perseguido, está sendo perseguida por alguém no local de trabalho ou por alguma outra situação de opressão, esse salmo fala que Deus, ele faz o seu julgamento. Deus abençoe a sua vida e dê glória ao Pai, porque enviou Jesus para nos salvar. Dê glória a Jesus, ao Filho, porque ele entregou a sua vida por mim e por você. E dê glória ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ajuda, nos guia, nos ensina o que precisamos saber para seguir a Deus. Então, diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, diga sempre glória a Deus e glória a Deus. Amém.